Oi, alunos! Hoje a gente vai falar aqui sobre o assunto da prova do terceiro ano, que é as grandes navegações. Vocês abram o livro de vocês aí na página 30, para ir todo mundo acompanhando junto, tá bom? As grandes navegações. Vocês aí sabem onde fica a Europa? A Europa é um continente. E um continente, o que um continente quer dizer? Você tem lá o continente e tem os países. Aí onde esses países estão é que quer dizer o continente, que é uma extensão da Terra. Como, por exemplo, que o continente europeu tem os países Portugal e Espanha. E o Brasil está localizado no continente que é a América. Hoje, para a gente ter tido esse conhecimento da existência desses continentes, há muitos anos atrás, foi necessário que grandes navegadores pudessem fazer suas trajetórias de navegação pela Terra, né? Para que eles pudessem descobrir novos lugares, novos países, novos continentes, novas culturas e etc. Aí aqui no slide diz, ó, hoje podemos ter o conhecimento da existência desses continentes, mas há mais de 500 anos atrás não era assim. As pessoas só sabiam dos lugares próximos que viviam, por isso as grandes navegações foram tão importantes para tudo que a gente tem hoje. E é através dessas grandes viagens que os navegadores europeus chegavam a lugares desconhecidos, que aí eles passavam as informações desses lugares para as outras pessoas. E foi por causa disso que esse período em que eles navegavam e descobriam novos locais ficou conhecido como as grandes navegações. Aí tem um resumo aqui que quer dizer grandes navegações, período em que os europeus em suas viagens pelo mar descobriam lugares desconhecidos. Aí que vem, por que exatamente que acontecia essas grandes navegações? Na realidade, essas grandes navegações aconteciam pelo fato de que a procura por mercadorias. Em alguns lugares tinham determinada mercadoria e para o outro continente conseguir aquela mercadoria, ele tinha que ir até lá comprar e trazer para o seu continente. Vamos ler aqui junto. Há séculos atrás, havia o comércio de especiarias, porcelanas, tecidos e pedras preciosas. E os portugueses preferiam comprar as mercadorias em terras distantes. Para conseguir essas mercadorias, eles percorriam rotas mais longas e perigosas durante muito tempo. Para tentar conseguir mais mercadorias e que fossem mais baratas, eles percorriam por lugares desconhecidos e com isso veio as grandes navegações. Aí é que vem a questão, por que eles preferiam ir pelo mar do que pela terra? Aí aqui tem a resposta. Ó. Deixa eu diminuir aqui. Ir pela terra era mais caro e perigoso do que ir pelo mar. Pelo caminho terrestre, havia mais assaltos e também as condições das estradas não eram muito favoráveis, como também pelo caminho terrestre. E pela terra havia os impostos, né? As cidades por onde passava pela terra, eles cobravam os impostos, como hoje acontece quando, exemplo, você viaja com seu pai e a sua mãe, você não passa pelo lugar que é o pedágio, isso também existia muito tempo atrás. Então, eles preferiam ir pelo mar, porque era mais barato, eles não pagavam essas taxas de impostos, entendeu? E também porque o terreno no mar, eles tinham mais noção do que poderiam encontrar do que pela terra, que poderia ter buracos, montanhas, árvores, florestas e etc. Aí aqui tem as especiarias. O que eram as especiarias? Na época das grandes navegações, as especiarias eram usadas no preparo de conservantes, temperos, chás, perfumes.
E naquele tempo a especiaria que custava mais caro era a pimenta do reino, porque ela era usada para conservar carne. Como naquele tempo não tinha geladeira para manter a carne conservada, eles passavam a pimenta do reino na carne, por isso a carne durava mais tempo. Aí agora o incentivo às navegações. As pessoas que mais incentivavam as navegações eram os reis, claro, porque aí quanto mais mercadoria, mais dinheiro, mais impostos. Os reis de Portugal eram quem mais dava apoio às viagens. Por conta disso, os navegadores passaram a criar novas formas de navegação e criaram um novo tipo de barcos. E foi assim que surgiu as caravelas. Tá vendo isso aqui? Que eram mais resistentes, rápidas e leves. Por quê? Porque com as caravelas, só quem fazia o maior trabalho era o vento, entendeu? Então, os navegadores apenas precisavam fazer a situação de guia, porque quando não se tinha as caravelas, era feito o trabalho braçal com os remos, e depois que vieram as caravelas, não houve mais tanta necessidade dos remos assim. E por isso ficou muito mais rápido e mais fácil as viagens. Aí também, para melhorar muito mais as navegações, eles criaram e melhoraram novos instrumentos de navegação, tá vendo? Junto com as caravelas, os navegadores melhoraram seus instrumentos de orientação, criaram a bússola, o astrolábio e a carta náutica. Aqui um exemplo de uma bússola, né? E a bússola é utilizada por navegantes até hoje. Ao saber da localização de um ponto, por exemplo, se você pegar a bússola aí do seu celular e você achou o norte e você seguir, você vai se orientar com muito mais precisão ao norte, você sabendo a posição exata. E o astrolábio, que é esse aqui, o douradinho. O astrolábio era usado para observar e medir as posições aparentes dos astros e das estrelas do céu, o que ajudava os navegantes a se guiar em alto mar. Então, até mesmo antes da bússola, eles usavam o astrolábio. Eles se baseavam para onde deveria ir pelas posições das estrelas, porque as estrelas, eles sabendo a posição, o nome das estrelas, elas não mudavam de lugar, todas as noites elas estavam lá no mesmo lugar. Então eles poderiam se orientar melhor, e foi a partir daí que vieram as cartas náuticas, que era como um mapa dos mares. Aqui, tá vendo? Apesar de que, quando eles criavam essas cartas náuticas, eles não assinalavam os pontos mais perigosos, onde tinham mais tempestades e etc. Era apenas um sistema de orientação mesmo, para saber como partir do ponto A ao ponto B. Aí vamos aqui às viagens mais conhecidas, por exemplo, a de Cristóvão Colombo. Ele deveria descobrir uma nova rota para as Índias e planejava navegar em linha reta pelo Oceano Atlântico. Mas aí, no dia 12 de outubro de 1492, Colombo chegou a uma pequena ilha. Quando ele chegou nessa pequena ilha, ele achava que ele tinha chegado ao destino dele certo, que era a ilha de São Salvador. Mas não, foi aí que ele percebeu que na realidade ele tinha encontrado um outro povo, que foi o povo Guanani. Tem também a viagem de Vasco da Gama. O navegador saiu de Lisboa, Portugal, em dezembro de 1497 e chegou a Calicut, na Índia, em maio de 1498. Vocês verem o quanto demorava, ó. Ele saiu em dezembro e só chegou em maio, vários meses depois. Mas por que também demorou tanto assim? Ele contornou todo o continente africano e foi uma viagem muito longa, mesmo perigosa, mas que rendeu bastante lucro, porque ele trouxe muitas especiarias novas e também muitas descobertas, muita coisa nova. E tem a mais famosa, que é a de Pedro Álvares Cabral, né?
Saiu de Portugal em direção às Índias, mas tinha a missão de verificar a existência de terra do outro lado do oceano. Avistou terra firme no dia 21 de abril de 1500 e desembarcaram em Porto Seguro, aqui na Bahia. E foi assim que aconteceu o descobrimento do Brasil.